Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Temos quórum, vamos dar início à nossa reunião, uma reunião conjunta com a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Portanto, cumprimento o Sr. Presidente da Comissão, cumprimento também todas e todos os deputados de ambas as comissões e um cumprimento muito especial ao nosso convidado, ao Sr. Professor João Leão, que é membro do Tribunal de Contas Europeu e que todos bem conhecem, não é? Foi nosso Ministro das Finanças e, portanto, dispensa mais apresentações, mas é na qualidade de membro do Tribunal de Contas Europeu que aqui se encontra para apresentação do relatório anual do Tribunal de Contas Europeu relativo ao exercício de 2024. São conhecidas todas as regras, designadamente os tempos de palavra de que dispõe cada grupo parlamentar e também, o Sr. Professor também sabe qual é o tempo de que dispõe. E, portanto, sem mais delongas, dou a palavra ao Sr. Professor João Leão. 15 minutos, Sr. Professor, faça favor. Eu passo... Tem até ali. Excelentíssimos senhores Presidentes da Comissão de Assuntos Europeus e da COFAP, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos, é com muito gosto que aqui estou. Vou abordar os principais resultados do relatório do Tribunal de Contas Europeu sobre a execução do Orçamento de 2024. Estou a tentar ver se... Não sei se... Não está a dar. Não sei se... Apoio técnico, se faz favor. Apoio técnico. Já está. Já conseguiu? Pois, já conseguiu, obrigado. Nesta análise vamos olhar para os grandes números da execução orçamental do Orçamento Europeu, para os resultados que nós fazemos todos, a auditoria que fazemos todos os anos à execução do Orçamento Europeu e também algumas notas sobre o novo quadro financeiro plurianual para o período 28-34. Começando aqui com a... Se calhar é melhor a palavra assim. Começando aqui com a parte da execução orçamental, vamos olhar para as receitas e despesas executadas, quer do orçamento tradicional da União Europeia, quer do instrumento de recuperação da União Europeia, portanto, o financiamento dos programas de recuperação, e depois também vamos olhar do ponto de vista plurianual para a execução até ao momento, quer dos programas de recuperação, mas também dos quadros financeiros plurianuais. Sobre a execução orçamental, o que é que nos dizem? As receitas, nós vemos que em 2024 as receitas totais da União foram 250 mil milhões de euros, isto é aproximadamente 1,3% do PIB da União Europeia e cerca de quase 90% do PIB português, para termos uma ideia da dimensão. Destes valores, destes 250 mil milhões, 177 mil milhões são receitas de facto efetivas. Os outros 73 mil milhões à direita é o resultado de empréstimos sobretudo canalizados para financiar os programas de recuperação e os programas de resiliência e recuperação, os PRRs europeus. O que é importante aqui é que estes empréstimos que estamos aqui do lado direito estão a ser realizados de forma extraordinária entre o período de 2021 e 2026 e isto está a fazer, como estava planeado e previsto, a levar a um forte aumento do endividamento da União Europeia que aumentou em 2024 para cerca de 600 mil milhões de euros, três vezes mais do que em 2021 e se compararmos o que está previsto para 2027, a dívida da União Europeia vai ser 10 vezes maior do que era em 2020. Vai chegar aos 900 mil milhões de euros, face aos cerca de 90 mil milhões de euros em 2020. Portanto, mas isto era o que estava previsto com a decisão de criar o Programa de Recuperação e Resiliência. As principais receitas, como vimos do lado esquerdo, são as receitas típicas, os recursos próprios tradicionais, com base no rendimento nacional bruto, com base no IVA, e os recursos próprios também tradicionais relacionados com os direitos aduaneiros. Olhando agora para a parte, não das receitas, mas das despesas. As despesas totalizaram 247 mil milhões de euros, dos quais a parte maior tem a ver com os pagamentos no âmbito do quadro financeiro plurianual, isto é o orçamento tradicional,
e vimos que as despesas até excederam um pouco do quadro financeiro plurianual o orçamento inicial. Passando para a parte da execução do mecanismo de recuperação e resiliência, vemos que houve uma execução do pagamento do mecanismo de recuperação e resiliência de 56 mil milhões de euros a nível europeu, mas isto ficou muito aquém do previsto, que era cerca de 96 mil milhões de euros. Agora, no ponto seguinte, se olharmos não só para o ano 2024, mas para o acumulado até final de 2024, nós constatamos que a nível europeu ainda se encontram por pagar 162 mil milhões de euros de subvenções do mecanismo de recuperação e resiliência. Ou seja, há cerca de 2 anos do final do programa, encontra-se para pagar quase metade das subvenções do MRR. Se nós, no próximo slide, ainda vamos olhar mesmo para o que está a acontecer mesmo agora, portanto, a 3 de outubro, e há 3 semanas atrás, e para a execução, quer em Portugal, quer na União Europeia, dos programas de recuperação e resiliência. À esquerda vemos que na União Europeia se foi executado até ao momento 62% das subvenções. Em Portugal foram executados 56% das subvenções, isto é, 9 mil milhões de euros. O que significa que faltam executar, há pouco mais de um ano, cerca de 7 mil milhões de euros. Se associarmos aos empréstimos que faltam executar, significa que no pouco mais de um ano vamos ter que executar em Portugal, ou receber da União Europeia os pagamentos, de cerca de 10 mil milhões de euros. É um volume sem precedentes. Olhamos agora também para a execução do quadro financeiro plurianual do ponto de vista plurianual. Olhamos para a absorção dos fundos estruturais. O que é que constatamos? Constatamos que em Portugal, até o momento, do 21-27, apenas executámos cerca de 3,3%. Em termos acumulados. Na União Europeia executámos 7%. Isto são taxas relativamente baixas comparando com quadros anteriores. Vemos que, por exemplo, no caso da coesão, ao nível europeu foi executado apenas 5%, quando no período equivalente, no quadro anterior, já tinha sido executado 14%. Portanto, aqui um alerta para a baixa execução deste quadro, que também tem a ver com a dificuldade de ter 2 programas a executar simultaneamente. Em relação ao quadro anterior, já está praticamente plenamente executado. Em Portugal já temos 99%, e a maioria dos países já está acima dos 95%. Vou agora passar para a segunda parte da apresentação, tem a ver com a auditoria que fizemos à execução do orçamento da União Europeia. Primeiro, vamos falar da declaração de fiabilidade, do nível de erro na despesa, alguns detalhes do orçamento nacional e a questão do combate à fraude. Sobre a declaração de fiabilidade, aqui uma importante nota é que o Tribunal de Contas Europeu dá uma opinião favorável sobre a fiabilidade das contas da União Europeia. O que é que isto quer dizer? Que, de acordo com o Tribunal de Contas, as contas da União Europeia refletem fielmente a situação financeira da União Europeia em todos os aspectos materialmente relevantes. Portanto, isto é uma importante essencial por parte do Tribunal de Contas Europeu. Também damos uma opinião favorável sobre a legalidade e regularidade das operações de receita. Portanto, consideramos que, com base na amostra selecionada, não há erros materiais e que os sistemas de controle de receita são globalmente eficazes. Sobre as despesas, a nossa opinião, a opinião do Tribunal é diferente. Temos uma opinião adversa sobre a legalidade e regularidade das despesas orçamentais do Orçamento Nacional da União Europeia e temos uma opinião com reservas sobre as despesas dos programas de recuperação e resiliência, do mecanismo de recuperação e resiliência. Vamos ver agora a seguir porquê. Olhando para a taxa de erro estimada nas despesas do Orçamento Nacional, verificamos que ficou-se em 3,6%. O que é que significa? Que 3,6% da despesa que foi efetuada não cumpriu as regras, alguma das regras nacionais ou europeias na execução dessa despesa. Portanto, este nível de erro de 3,6% é acima do nível material de 2%, portanto é um nível significativo e generalizado, daí a opinião adversa por parte do Tribunal de Contas Europeu. Olhando aqui para perceber melhor porque é que isto acontece, este erro, importa olhar para as principais rúbricas, que têm a ver com a coesão, que é cerca de 1/3 da despesa, vemos ali a azul, e depois a parte dos recursos naturais e o ambiente, que é sobretudo a CAP, que é mais 1/3. Portanto, estas duas rúbricas, coesão e recursos naturais, representam 2/3 do orçamento da União Europeia e é aqui que se explicam parte dos erros na despesa. Vamos ver que é sobretudo na coesão, que está ali na rúbrica a meio, as despesas a meio, em que a taxa de erro nas despesas da coesão atinge os 5,7%.
esta aqui é que explica a parte mais importante dos erros encontrados na despesa. Isto tem a ver, sobretudo, com o facto de as operações de despesa na coesão são em geral, mais exigentes, são reembolsos com base em despesa apresentada, sujeita a regras de contratação pública, e aqui é natural que haja mais dificuldade, regras de elegibilidade de contratação pública, e aqui é mais dificuldade na execução da despesa. Passando agora à auditoria, à quantificação dos erros que encontramos quer em Portugal, quer na União Europeia, na despesa. Nós, em Portugal, das 10 transações auditadas, encontramos 4 erros quantificáveis e, no total, em 201, encontramos 38 erros quantificáveis. Nos recursos naturais, que têm a ver sobretudo com a PAC, o nível de erro é mais baixo, encontramos 2 erros em 9 operações em Portugal e 22 erros em 228 transações ao nível europeu. Agora, olhamos para a auditoria que fizemos no âmbito da despesa dos programas de recuperação e resiliência. Aqui, a auditoria é feita de forma muito diferente. Enquanto no orçamento tradicional a auditoria centra-se nas condições de pagamento por parte da União Europeia. Enquanto no orçamento tradicional as condições de pagamento por parte da União Europeia aos Estados-membros têm a ver com a apresentação de custos e despesa e com a verificação das regras, quer europeias, quer nacionais, isso é que permite o pagamento. Aqui, no programa dos programas de recuperação e resiliência, a condição de pagamento assenta apenas no cumprimento de marcas e metas. Portanto, a auditoria do Tribunal é muito diferente neste âmbito. Assenta, sobretudo, na verificação, por parte do Tribunal, se foram cumpridas, de forma rigorosa, o cumprimento das marcas e metas. O que nós constatamos é que, em 2024, 12 dos 395 marcas e metas examinados por parte do Tribunal não cumpriam as condições de elegibilidade e pagamento. São erros com impacto financeiro a nível do nível de materialidade. Constatamos que em Portugal não há dos 13 marcos e metas auditados, nenhum tem um erro de natureza quantitativa, mas foram ao nível europeu encontrados 12 erros quantitativos. Isto faz com que o Tribunal tenha uma opinião com reserva sobre as despesas do mecanismo de recuperação e resiliência. Finalmente, olhando para o combate à fraude, em 2024 comunicámos 19 casos suspeitas de fraude ao OLAF, portanto ao Organismo Europeu Antifraude, dos quais 7 também foram comunicados à Procuradoria Europeia. Durante as auditorias do exercício de 2024, nós detectámos mais 7 casos suspeitas de fraude. É de constatar que em Portugal não foram encontradas suspeitas de fraude neste exercício de 24. É importante também distinguir aqui que a estimativa de erro, que nós encontramos, os tais discutimos acima, não tem a ver com a fraude. Portanto, a fraude são casos mais residuais, que não têm a ver com o nível de erro. O nível de erro tem a ver com o não cumprimento integral dos regulamentos, que é diferente do conceito de fraude. Vou agora dar umas pequenas notas sobre o novo orçamento europeu, o novo quadro financeiro plurianual para o período 28 a 34, que está agora em contexto de negociação. Vamos também falar sobre a proposta da Comissão apresentada, os principais números, os novos recursos próprios apresentados e algumas considerações finais. Uma das grandes dificuldades e exigências deste orçamento tem a ver, por um lado, com as novas prioridades da União Europeia, sobretudo ao nível da competitividade e da defesa, mas também as exigências de investimento na área do ambiente. Na área da competitividade temos, no contexto do relatório Draghi, identificados volumes muito elevados de investimento para assegurar a competitividade da União Europeia nesta rivalidade quer com os Estados Unidos, quer com a China. Na área da defesa, no contexto da guerra na Ucrânia, também estão identificadas necessidades de investimento muito elevadas a nível europeu, quer por parte da União Europeia, quer por parte dos Estados-membros, e também no ambiente, para atingir os objetivos de 2040 e a neutralidade carbónica de 2050, estão identificadas grandes necessidades de investimento. Portanto, temos aqui novas prioridades com grandes desafios de investimento ao nível europeu. Depois temos aqui uma outra grande exigência sobre o novo orçamento, tem a ver com o início da amortização da dívida contraída por causa dos programas de recuperação e resiliência, ainda tem um impacto bastante significativo no próximo quadro financeiro, são cerca de
15% a 6% da verba do novo quadro. Portanto, se não forem encontradas novas formas de financiar, implicava uma queda significativa da verba disponível para financiar as despesas da União, porque teríamos de alocar uma parte do orçamento ao pagamento da dívida, e tudo isto também chama a atenção à necessidade de um acordo sobre os novos recursos próprios para ajudar neste pagamento da dívida e nestas novas prioridades, e isto é tudo feito num contexto das regras de governação económica, que em alguns países da União Europeia estão com algumas dificuldades orçamentais. A proposta da Comissão para o novo orçamento é uma proposta de um valor global de 2 mil milhões de euros. Isto aqui, no fundo, são 2 bilhões de euros, excluindo os reembolsos, portanto, o pagamento da dívida, que vai ser começado no próximo quadro, atinge cerca de 1.800 mil milhões de euros. Isto representa 1,15% do RNB, ou 15,5% do PIB. Se olharmos para os quadros anteriores, vemos que há um ligeiro aumento face ao quadro anterior. Passamos de 1,13% para 1,15%. Depois, para chegar ao 1,26%, tem a ver com os 0,11% da amortização da dívida. Mas para as despesas da União, passa de 1,13% para 15% em 7 anos. Portanto, é um ligeiro aumento em percentagem do PIB. O orçamento da União Europeia passa a estar dividido em 4 grandes rúbricas. Portanto, temos destes 2 mil milhões de euros, temos cerca de 54% para o fundo. O fundo divide-se aqui em 2 componentes. A componente que tem a ver com os programas nacionais e regionais, portanto, e que é a grande parte, e a outra parte remanescente, que é sobretudo para o reembolso da dívida. Depois temos aqui a grande nova prioridade da Comissão, que tem a ver com esta área da competitividade, que vai absorver 29%. Depois também tem que mar em grande crescimento, que é a Europa Global, e depois as despesas habituais da administração. Olhemos para a evolução destas rúbricas face ao programa anterior. Vemos que as 4 rúbricas no seu todo aumentam face ao período anterior, mas queria aqui destacar 2 coisas, que é, olhamos para a parte dos programas nacionais e regionais, tem uma queda em termos absolutos. Portanto, a parte que vai para os pacotes nacionais, em termos absolutos, cai. O que significa que, em termos reais, em termos de percentagem do PIB, a queda ainda é mais significativa. Pode implicar uma queda em termos reais de 10% a 15%, em percentagem do PIB ainda é uma queda maior. Mas depois vemos que ali a parte da competitividade tem um enorme aumento. E a Europa Global também sofre um aumento significativo. Passando aqui à análise dos pacotes nacionais, vemos que os pacotes nacionais reduzem-se nos Estados-membros, nos diferentes Estados-membros. São os pacotes que vão financiar a coesão e a PAC, não é? Grande parte dessas despesas para financiar a coesão e a PAC. Vemos que caem na generalidade dos Estados-membros, mas quem é que são os principais afetados? São normalmente os países do Sul e do Leste, onde estes pacotes têm mais importância na sua economia. Esta redução significa que, em termos reais, como disse há pouco, pode implicar uma queda de 10% a 15%. Em percentagem do PIB ainda é uma queda um pouco maior. Olhando para a parte seguinte, olhando para os planos da parceria nacionais e regionais, portanto, vai constituir grande parte dos envelopes nacionais, vemos que uma parte importante é para a coesão, outra parte importante é para o rendimento aos agricultores, para o rendimento dos agricultores, da PAC. Portanto, tem aqui 294 mil milhões de euros consignados como verba mínima para apoio ao rendimento dos agricultores, e depois temos uma verba para a coesão, mas que é relativamente flexível, que são cerca de 453 mil milhões de euros. Aqui está uma parte que é consignada às regiões mais favorecidas, 218 mil milhões de euros. Uma grande novidade deste novo orçamento é que há aqui alguma flexibilidade nestes pacotes nacionais. Portanto, estes 450 milhões de euros a verde podem ser facilmente alocados a diferentes prioridades, decidido pelos Estados-membros, ou mesmo para reforçar o apoio no âmbito da PAC aos agricultores. Portanto, há aqui uma flexibilidade implícita nestes programas. Portanto, nós chegamos aqui ao envelope nacional. Portanto, grande parte destes programas nacionais e regionais vai para o envelope nacional, e mais a verba do Fundo Social do Clima dá um pacote nacional a nível europeu de 833 milhões de euros, o que, em percentagem do RNB, tem uma queda significativa. Porquê que há esta queda significativa? Porque
para financiar as novas prioridades associadas, sobretudo, ao aumento da competitividade. Vamos olhar agora para a grande prioridade do novo europeu, que é o tal novo mega fundo para a competitividade, e que tem a ver com duas prioridades, com a competitividade da União Europeia, mas também com a defesa. Olhamos aqui para as áreas de reforço, vemos que este mega fundo para a competitividade mais do que duplica as verbas existentes para estas áreas. É importante realçar que este mega fundo é gerido centralmente a nível europeu, pela Comissão Europeia, portanto não faz parte dos pacotes nacionais. Vemos aqui que a maior rúbrica é o Horizonte Europa, que é para financiar a investigação, que tem um aumento para 175 mil milhões de euros, portanto quase o PIB, um valor de mais de metade do PIB português, e que tem aqui um aumento de 73% da verba. Vemos também que há aqui um forte aumento da parte para a indústria de defesa e do espaço, com aumento de 5 vezes, para 131 mil milhões de euros. Também há aqui um reforço da parte para a descarbonização da indústria, que aumenta para 67 mil milhões de euros. O digital tem um grande aumento, multiplica por 5 para 55 mil milhões de euros. E ainda há aqui uma verba que aumenta bastante para a saúde e biotecnologia. Finalmente, falando aqui dos novos recursos próprios, portanto, vimos que o orçamento, excluindo o pagamento da dívida, praticamente estabiliza, mas é preciso pagar a tal dívida dos programas de recuperação e resiliência, e para evitar sacrificar o orçamento da União Europeia, a forma encontrada na proposta da Comissão é aumentar os recursos próprios. Os recursos próprios propostos pela Comissão o valor total é de 58 mil milhões de euros por ano, isto é cerca de 0,29% do RNB, aproximadamente do PIB, e a Comissão propôs 5 grandes novos recursos próprios. O primeiro é o imposto sobre as grandes empresas, que vai gerar cerca de 6,8 mil milhões de euros, empresas com uma faturação superior a 100 milhões de euros. Depois, há também um novo imposto, que é o CBAM, que é o imposto, o ajustamento, um imposto do carbono na fronteira, portanto é um imposto sobre importações de produtos intensivos em energia que utilizem bastante, que tenham grande efeito sobre o CO2, são sobretudo energias do aço, do alumínio e do ferro. Depois também temos um novo imposto sobre os resíduos eletrónicos que a Comissão espera gerarem 15 mil milhões de euros. Estes são os 3 novas receitas da Comissão Europeia. Depois há aqui mais 2 que não são novas receitas, mas que são uma reafetação de verbas dos Estados-membros ao orçamento europeu, que é o imposto especial do tabaco, em que a Comissão Europeia propõe reafetar 11 mil milhões de euros dos Estados-membros para a Comissão Europeia, e depois tem a ver com as licenças, o CEL, que tem a ver com as licenças do CO2, que a Comissão Europeia também propõe reafetar dos Estados-membros ao orçamento europeu, no valor de 9,6 milhões de euros. Finalmente, considerações finais. Queria também destacar que este novo orçamento propõe a generalização de um modelo de financiamento do MRR ao quadro financeiro plurianual. Portanto, vai ser um pagamento, mais uma vez, em função do cumprimento de marcas e metas e não com base na apresentação de custos. Portanto, é uma mudança radical face ao quadro anterior. Portanto, nesse sentido, representa uma grande simplificação face ao quadro financeiro ao quadro atual, mas tem alguns riscos. Alguns riscos têm a ver com a definição de marcas e metas, que passam a ser um fator crítico, é importante garantir a sua definição e a mensurabilidade, a definição seja relevante, com mensurabilidade e comparabilidade. É importante também, do ponto de vista do Tribunal, garantir a rastreabilidade e a transparência, garantir a rastreabilidade na despesa e do fluxo de financiamento dos fundos europeus. Há aqui melhorias face ao que existe no Programa de Recuperação e Resiliência, mas é importante que isso depois se traduza em sistemas com uma maior transparência e que se saiba para onde é que os montantes europeus estão a ser dirigidos, e garantir ao mesmo tempo uma efetiva prestação de contas. Depois, este também, como já referimos, este orçamento introduz uma grande flexibilidade, não só nos pacotes nacionais, mas também ao nível europeu introduz maior flexibilidade. Depois há aqui uma dimensão muito relevante, é que
traz também uma novidade que também estava nos programas de recuperação e resiliência para o Orçamento Nacional, que é esta novidade de haver reformas sem custos como condição de pagamento. Isto aqui é um incentivo à implementação de reformas, mas também tem um risco de cumprimento de reformas do ponto de vista apenas simbólico, sem grande impacto prático, e também tem aqui a dimensão de que reforça muito o papel da Comissão, dá aqui uma importância do papel da Comissão na definição das políticas nacionais. Queria, para terminar, para dizer que temos aqui um orçamento que tem aqui uma incerteza ainda quanto à aprovação dos novos recursos próprios, que é sempre difícil fazer aprovar, tem que ser aprovados por unanimidade, para o financiamento da União Europeia. Coincide com o período exigente de amortização da dívida do Programa de Recuperação e Resiliência, portanto tem aqui algum risco e vai exigir um grande esforço de negociação e compromisso por parte de todos os Estados-membros. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor João Leão, e pela exposição muito completa e muito clara. Aliás, a esse propósito, gostaria de perguntar se podemos ficar com este PowerPoint para distribuir pelas senhoras e senhores deputados, porque acho muito claro, muito explicativo e muito interessante para podermos também depois acompanhar no futuro. Como puderam verificar, eu não me interrompi o Sr. Professor, achei que para benefício de todos nós era útil que pudesse concluir a sua intervenção. Por outro lado, eu fui educada a saber receber os convidados e, portanto, houve essa tolerância em relação ao tempo de palavra. Dito isto, como as senhoras e senhores deputados não são convidados, fazem parte da casa, não haverá a aplicação desse mesmo critério. Portanto, façam o favor de se cingir ao tempo de palavra. E, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, que vai dar certamente um bom exemplo. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os caros colegas, cumprimentar o Sr. Juiz João Leão, agradecer-lhe a sua apresentação, especialmente esta segunda parte relativamente ao novo quadro de financiamento plurianual. Para nós, o relatório anual 2024 cumpre-nos analisar com rigor e espírito crítico e é especialmente importante por duas razões. Primeiro, porque o ano 2024 marca a consolidação da execução do mecanismo de recuperação e resiliência, que foi uma peça fundamental na resposta à pandemia e a todos os desafios pós-pandemia, mas sobretudo porque ganha especial importância com a conjuntura económica e geopolítica que é marcada por guerra, transição energética e instabilidade política e torna ainda mais importante assegurar que cada euro é bem aplicado, transparente e justificado. Senhor Juiz, o mecanismo de recuperação e resiliência no relatório anual refere que o Tribunal emite uma opinião com reservas sobre as suas despesas, apontando riscos de erro e de insuficiente verificação do cumprimento de metas e marcos pelos Estados-membros. Tendo em conta o caso português, onde a execução do PRR já se encontra numa fase muito avançada, com importantes resultados já alcançados pelo país, com duplicação de marcos e metas e uma execução financeira que duplicou praticamente no último ano e meio, e estando submetido o 7º pedido de pagamento e em curso a submissão do 8º pedido de pagamento, considera que os mecanismos nacionais de controlo e auditoria são suficientemente robustos para garantir que estes pagamentos correspondem a resultados efetivos e não apenas formais? E em termos comparativos, como é que avalia a posição de Portugal face a outros Estados-membros e quanto à fiabilidade dos dados que reportamos à Comissão Europeia? Senhor Juiz, o Tribunal também tem alertado para o risco de uma execução de papel do próprio mecanismo, com metas formalmente cumpridas, mas com impacto real por vezes limitado. Do ponto de vista do Tribunal, considera que Portugal corre esse risco? Considera que seria necessário alterar os controlos nacionais vigentes para garantir uma verdadeira verificação dos resultados? Coloco-lhe esta questão.
Não poderia deixar de colocar aqui outras questões que me parecem relevantes no contexto político. O Sr. Juiz tem-se manifestado várias vezes publicamente sobre a atuação do atual Governo e gostava aqui de aproveitar para relembrar algumas dessas declarações. Em junho de 2025 realçou que a nova despesa em defesa seria difícil manter o excedente este ano e colocaria em risco o equilíbrio orçamental, e era uma crítica que se dirigia ao Governo por assumir compromissos que depois colocavam em causa a sustentabilidade das contas públicas. E no mesmo mês também afirmou que era um grande desafio para o Governo manter as contas públicas consistentes em 2025, face ao aumento das despesas, também com a defesa e atingindo os 2% do PIB. E adiantou ainda que Portugal viria a deixar de conseguir reduzir a dívida pública. Ainda recentemente também afirmou que Portugal deixaria de beneficiar da credibilidade na Europa com a saída de Mário Centeno enquanto Governador do Banco de Portugal, criticando a dimensão institucional e estratégica do Governo a nível do âmbito europeu. Senhor Juiz, estas declarações de Vossa Excelência, como é óbvio, têm uma leitura que não poderia deixar de ser política e acabam por representar uma crítica, de alguma forma sucessiva ou repetida, às atuais escolhas do Governo. O que eu entendo, tendo em consideração o seu percurso político, também é político, mas acho que não podemos aceitar enquanto juiz do Tribunal de Contas Europeu. E podia-se aceitar enquanto ex-ministro, e aqui parece que os papéis se confundem. E a pergunta que lhe gostaria de colocar é se não acha que estas suas declarações, exercendo funções ao mais alto nível europeu, numa instituição das mais importantes que temos, são reveladoras aqui muitas vezes de juízos políticos, ao contrário daquilo que está estipulado no Código de Conduta do próprio Tribunal, e acabando por colocar aqui em causa a reputação do próprio Tribunal em matérias que não são verdadeiramente da sua responsabilidade ou da sua competência institucional. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Professor João Leão. Faça favor. Dispõe do mesmo tempo de palavra, ou seja, de 4 minutos. 4 minutos, ok, muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, pelas suas questões. Queria começar pelas questões que colocou sobre os mecanismos de controlo que existem a nível nacional. Aqui é importante distinguir o que é a opinião do Tribunal de Contas Europeu, que não faz uma observação explícita sobre cada país, cada Estado-membro, e aquilo que lhe posso referir da minha experiência. Portanto, a experiência que tenho é que Portugal tem entidades, quer de controlo e de auditoria, de grande prestígio e de qualidade, mas estou a falar a título pessoal enquanto a minha experiência, não é algo que vem no relatório do Tribunal de Contas, mas que o Tribunal de Contas tem encontrado a nível europeu falhas nos mecanismos de controlo e de gestão ao nível europeu. Portanto, é uma das áreas em que Portugal, o Tribunal de Contas tem nos seus relatórios manifestado de forma explícita esse problema. Quanto à fiabilidade dos dados de Portugal, outra questão que colocou, e muito bem, mais uma vez, o relatório aqui na qualidade de membro do Tribunal de Contas Europeu que está a apresentar o relatório, não lhe posso emitir opinião nesse sentido, mas a minha experiência pessoal é que Portugal tem, grosso modo, em geral, a fiabilidade dos dados é bastante positiva e elevada, portanto, o Portugal tem qualidade, mas não deixa de ser apontado algumas falhas que são apontadas, sobretudo nos relatórios que são apresentados sobre a execução dos fundos europeus, que há algumas falhas na fiabilidade dos dados, quer ao nível europeu, se têm sido identificados. Portanto, isso é um dos problemas que nós identificamos no relatório, que a nível europeu há algumas falhas na fiabilidade dos dados que são apresentados. Em relação ao terceiro ponto que refere, e que é muito importante, que é a questão das metas, dos marcos e metas, que muitas vezes são apenas, que não são muito relevantes em termos de resultados, muitas vezes são apenas uma implementação do que está a ser feito sem uma análise dos resultados. Portanto, este mecanismo de recuperação e resiliência depende de ser diferente do quadro financeiro plurianual atual, que financia a despesa efetuada e, portanto, a execução dessa despesa.
Aqui este mecanismo era suposto avaliar em função do impacto e dos resultados. O que constatamos é que muitas vezes isso de facto não é o que é feito é apenas uma constatação de procedimentos que foram efetuados e não uma avaliação dos resultados que se tiraram. Isso é verdade em geral nos diferentes países e isso é algo que nós recomendamos à própria Comissão que em futuros instrumentos se melhore esta dimensão, em futuros instrumentos que voltem a utilizar este mecanismo. Recordo aqui, atenção, que embora o Tribunal de Contas Europeu ainda está a preparar as opiniões, as suas pareceres sobre as propostas deste orçamento da União Europeia e é natural que esse tipo de recomendações para melhorar a qualidade dos marcos e metas para refletir verdadeiros resultados e não apenas elementos de implementação dos investimentos a ser feitos sejam significativamente melhorados. Em relação à última questão, também queria destacar que são declarações que são feitas no âmbito de, não enquanto membro do Tribunal de Contas Europeu, e não são declarações que têm uma natureza política, mas têm a ver com a minha avaliação enquanto economista e ex-ministro das Finanças sobre a dimensão, sobre a avaliação da situação do país. E, portanto, nesse sentido, são declarações que não são feitas na dimensão de coisas e que estão de acordo com o Código de Conduta do Tribunal de Contas Europeu. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Almeida. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento o Sr. Presidente da COFAP, o Sr. Professor João Leão. Depois de lermos o relatório que nos traz hoje, há uma conclusão que, de facto, tiramos à partida, que é que a gestão financeira da União Europeia continua ainda longe de ser uma gestão exemplar. Logo à partida, o Tribunal de Contas confirma que o nível de erro na despesa da União atingiu 3,6% em 2024, não se tratando de um número qualquer, trata-se de um erro significativo e generalizado, é assim que aparece exatamente no relatório, o que obrigou o Tribunal a emitir uma opinião adversa sobre a legalidade e a regularidade das despesas do orçamento tradicional da União. Ora bem, isto significa que milhões de euros pagos pelos contribuintes portugueses e europeus, obviamente, foram mal aplicados, foram indevidamente pagos e não houve um controle adequado. Acresce que o Tribunal mantém ainda uma opinião favorável sobre a fiabilidade das contas, é um facto. A verdade é que a execução prática, ou seja, o uso real dos fundos, continua marcado por erros, por ineficiência e por falta de rigor. Em relação à execução, e que falámos sobre a execução de 90% do seu orçamento, mas o mecanismo de recuperação e resiliência ficou muito aquém dos 96 milhões de euros previstos, tendo só sido executados 56 milhões. Deixava-lhe uma primeira pergunta. Na sua avaliação, esta taxa de execução resulta sobretudo de entraves administrativos e burocráticos ou há também uma falha de planeamento estratégico e de capacidade de gestão por parte dos Estados-membros e por parte de Portugal em particular? Em relação à taxa de absorção dos fundos estruturais 21-27, foi apenas de 7% e Portugal está entre os piores países, com uma taxa de 3,3%. Como no ciclo anterior, ou seja, 14-20, a execução destes fundos só acelera no final dos prazos. Isto reflete um problema estrutural ao nível de governação, com excesso de burocracia, falta de planeamento e a fraca responsabilização, ou seja, não existe uma responsabilização direta pela não aplicação ou execução dentro dos prazos que são exigidos. Tendo em conta estes números, considera que o modelo atual de gestão partilhada entre Bruxelas e os Estados-membros está esgotado ou é este que deve de ser e que devemos de continuar a implementar? Em relação à questão dos erros da fraude e da transparência, apontada por si também na sua intervenção inicial, em 2024 o Tribunal de Contas Europeu comunicou 26 casos de suspeita de fraude, 19 através ao OLAF e 7 detectados em auditorias. Quase metade dos erros, 49%, resulta de despesas não elegíveis.
Ou seja, tendo em conta estes níveis de erro e os casos de fraude identificados, que medidas concretas o Tribunal de Contas Europeu recomenda para reforçar a rastreabilidade, a transparência e a responsabilização política no uso dos fundos europeus, ou seja, mais uma vez, a responsabilização pela má gestão de dinheiros públicos. Se olharmos para o futuro, a proposta da Comissão prevê um orçamento de cerca de 2 bilhões de euros com novos impostos europeus sobre o carbono, sobre as grandes empresas e sobre o tabaco. Mas a nós parece-nos que o desafio não é gastar mais, é sim gastar melhor. Há pouco falávamos também do sistema de marcos e metas herdado do MRR e que ainda apresenta fragilidades na definição e medição dos resultados, abrindo assim espaço para manipulações políticas, e parece-nos que a prioridade deve de ser a maior eficiência, o rigor, a responsabilidade no uso dos recursos. Para terminar, deixar-lhe uma última questão que tem a ver com o facto de o Tribunal de Contas não ter detectado qualquer indício de suspeita de fraude relacionada com as verbas da União Europeia em Portugal, mas foram detectados erros quantificáveis, palavras do Sr. Professor. E a minha última pergunta Muito era: obrigada, quanto é que custaram a deputada. Portugal esses erros? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Professor João Leão. Também, 4 minutos, faça favor. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas questões. Em relação à questão do erro na despesa, como me referiu, e o Tribunal de Contas Europeu considera que este nível de erro de despesa ainda é bastante elevado, apesar de ter diminuído face ao ano anterior. 3,6% da despesa está acima do nível material de 2% e é um erro generalizado. Portanto, encontra-se, e portanto, nesse sentido, nós damos uma opinião adversa sobre a despesa. É importante também distinguir aqui uma diferença entre o que é o erro e o que é a fraude. O erro tem a ver que erra a despesa que foi paga indevidamente, por não ter cumprido as regras nacionais ou europeias. Muitas vezes tem a ver com interpretação do que é despesa elegível ou não elegível, ou se a contratação pública foi feita de forma correta ou não foi correta. É muito diferente do que é o conceito de fraude. Portanto, tem a ver com isso. E nesse sentido, entendendo, o Tribunal de Contas entende que os Estados-membros devem melhorar os sistemas de controle para garantir uma melhor identificação dos erros por parte dos Estados-membros e para garantir que se comete menos erros na execução da despesa. Há aqui um aspecto importante que é, como refiro, já vou ligar também à última questão, que é a quantificação dos erros em Portugal. Em Portugal nós detectámos 4 erros quantificáveis. Há 2 com maior significado, que, falando de memória, no seu conjunto, são cerca de, eu aqui estou a falar de um número aproximado, estou a falar de memória, mas são cerca de 30 e tal milhões de euros de erros quantificados. Portanto, há um caso maior que tem a ver com a questão das vacinas e um outro caso tem a ver com o financiamento do Porto nos Açores. Portanto, são os 2 principais casos, os outros casos são residuais em termos de valores. O que é que eu queria também, das outras questões que colocou? Portanto, a execução do mecanismo de regulação e resiliência está, de facto, muito aquém, preocupa-nos, embora também temos que reconhecer que a nossa avaliação é de que houve muita ambição face ao período em que era executado, ou seja, foi dado um período muito curto para executar muitas verbas para os sistemas nacionais que não estavam preparados para este novo instrumento. Portanto, foi um grande desafio. Portanto, não havia, ao nível nacional, estruturas preparadas para financiar para apoiar na execução deste tipo de programa. Teve-se montar tudo novo e era um programa também com uma metodologia nova que também implicava uma aprendizagem a este nível. Portanto, isto aqui, isso associado também ao período muito curto, e ao facto dos países também terem que, ao mesmo tempo, estar a executar os outros fundos, tornou isto particularmente exigente. Mas, de facto, estamos preocupados com o nível assim, vai exigir, por parte dos diferentes países, e aqui não destaco Portugal dos outros países, já há aqui um nível, no próximo pouco mais de um ano, vemos que temos que executar, a nível europeu, verbas, cerca de 40% das subvenções dos programas de recuperação e resiliência, que são verbas massivas. Em Portugal,
no conjunto entre subvenções e empréstimos, vamos ter que executar em pouco mais de um ano cerca de 10 mil milhões de euros. É um valor sem precedentes a serem injetados em Portugal e na economia portuguesa em pouco mais de um ano. O que é que, em relação aos entraves que se coloca, eu queria destacar aqui que uma das vantagens, mas também preocupações do novo modelo, do MRR, é mais simplificado, ou seja, permite acelerar os pagamentos aos Estados-membros, porque não é com base na apresentação de despesa e na verificação do cumprimento de todas as regras por parte dos Estados-membros das despesas que efetuaram. Portanto, nesse sentido, é um procedimento mais simples e mais acelerado e tem essa vantagem. Tem alguns riscos que nós identificámos na transparência e na garantia de que se sabe quem recebeu os fundos e para garantir que foram cumpridas todas as regras. Portanto, tem esse risco adicional, mas tem a vantagem de ser um mecanismo mais acelerado. Portanto, em relação à sua outra questão que coloca, como é que se este modelo atual do MFF está gasto ou não, a Comissão que entende é que, para evitar os atrasos e a burocracia, a proposta da Comissão é este novo modelo que vai apresentar, que é diferente dos programas anteriores, dos quadros financeiros do orçamento tradicional anterior, ou dos quadros financeiros plurianuais anteriores, e que vai copiar o novo modelo do programa de recuperação e resiliência, que é um modelo mais simples, mais rápido, mas tem estes riscos sobre a transparência e sobre a execução da despesa que identificamos. Em relação penso que ainda falta responder à questão dos novos recursos próprios. Isto aqui é uma discussão que o Tribunal de Contas Europeu não se pronuncia porque é uma decisão política, cabe à União Europeia e aos Estados-membros decidirem qual é que é a escolha que têm que fazer. Eu aqui na minha apresentação preocupei apenas em identificar os desafios com que se encontra. Portanto, temos que pagar a amortização da dívida do MRR, isso implica, à partida, tem um impacto equivalente a cerca de 16% do orçamento atual da União Europeia. Se não quisermos aumentar as verbas adicionais, o que temos que admitir, pode ser uma opção política legítima, é reduzir a despesa para abrir margem para amortizar esta dívida que surge pela primeira vez no próximo quadro. Portanto, isto é uma opção política legítima, reduzir a despesa para aumentar, mas aí terão que ser os Estados-membros a decidir o que é que acham mais adequado. Outra alternativa que foi a que a Comissão apresentou é, de grosso modo, fazer um ligeiro aumento da despesa, mas moderado, tendo em consideração as novas prioridades que identificam, e para ajudar a amortizar a dívida, encontrar novos recursos próprios, portanto, aumentar a receita para aumentar a dívida. A Comissão também procura encontrar estes novos recursos próprios para evitar sobrecarregar excessivamente os Estados-membros com o aumento das suas contribuições. Se forem verem destes novos recursos próprios, 5, 3 são novas receitas que não afetam os orçamentos dos países. Há duas novos recursos próprios que, de facto, são reafetação de verbas dos Estados-membros para a União Europeia. Isso aí vai pesar mais aos Estados-membros que vão ter que contribuir mais para a União Europeia. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Faça favor, 4 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, assim como o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e todas as senhoras e senhores deputados. Quero naturalmente cumprimentar o Sr. Professor João Leão, enquanto membro do Tribunal de Contas Europeu, e também agradecer a exposição que aqui nos fez, de forma muito esclarecedora também, daquilo que foi o relatório apresentado pelo Tribunal de Contas Europeus. E este relatório anual é um relatório muito importante, desde logo porque nos dá uma caracterização do estado da arte da aplicação das despesas da União Europeia, mas também porque dá um contributo para o escrutínio e para a transparência e também inputs e contributos para o futuro no que diz respeito à política europeia e à utilização dos seus fundos. Este ano o relatório apresenta, digamos, sinais mistos. Por um lado, uma boa notícia, isto é, a taxa de erro nas despesas da União Europeia diminuiu de 3,6%
face aos 5,6% registados em 2023, mas também, naturalmente, apresenta uma opinião adversa, ou seja, negativa, sobre a legalidade e regularidade das despesas orçamentais daquilo que é o orçamento tradicional da União Europeia e algumas reservas relativamente à legalidade e regularidade das despesas do mecanismo de recuperação e resiliência. E por isso, tal como diz o Sr. Presidente do TCE, a redução dos erros é um passo em frente, mas há ainda demasiadas despesas que não cumprem as regras. E elas prendem-se, como o Sr. Professor hoje aqui já referiu, de acordo com o próprio relatório do Tribunal, esses erros, essas irregularidades são sobretudo centrados na política de coesão, que atingiram 5,7% em 2024. E tem que ver com, não só com o pagamento a custos e projetos que não têm elegibilidade, ou até também as exigências da contratação pública. E por isso, com este enquadramento, gostaria de lhe colocar algumas questões centradas no caso de Portugal. Primeiro, como é que o Tribunal de Contas Europeu avalia aquilo que é o desempenho de Portugal em matéria de controle e prestação de contas? Se o nosso país está entre os quais mais contribuíram ou não para a redução da taxa global de erro, que há pouco aqui citei, e no fundo, como é que Portugal se posiciona no contexto europeu, na gestão dos fundos europeus, nomeadamente no quadro financeiro plurianual e, no fundo, se tem sido um bom exemplo na gestão dos fundos europeus quando comparamos com o espaço europeu. Tomámos boa nota que, no contexto daquilo que foram os casos reportados ao OLAF, Portugal não consta daqueles casos de fraude, e isso é positivo para o país, e por isso queria também colhermos aqui a sua opinião relativamente ao desempenho de Portugal sobre esta matéria e também a este propósito, quando se avalia o caso português, nomeadamente no âmbito do seu quadro comunitário de apoio, temos, como sabe, programas operacionais regionais e setoriais, onde é que esses erros são mais identificáveis, se é ao nível da gestão regional ou se é ao nível da gestão setorial mais centralizada, onde é que nós temos melhores exemplos de controle, gestão e escrutínio dos fundos europeus. Segundo, o relatório refere que, em alguns Estados-membros, as metas e marcos do mecanismo de recuperação e resiliência estão mal concebidos ou que as informações prestadas nas declarações de gestão continuam a não inspirar confiança. E, portanto, isto são citações que retiramos do relatório. E, portanto, no caso português, a questão que se coloca é se as metas e os marcos foram ou não bem definidos e se inspiram confiança e credibilidade no contexto do escrutínio que é necessariamente indispensável na avaliação dos fundos europeus. Terceira questão, tendo em conta o aumento expressivo da dívida europeia e dos encargos com juros, aliás, o Sr. Professor falou mesmo de um aumento da dívida 10 vezes mais em 2027 face a 2020 e, portanto, como é que antevê o Tribunal de Contas Europeus o impacto dessa pressão orçamental nos futuros programas de financiamento e como é que os Estados-membros e designadamente Portugal se deve preparar face a esta exigência. Por fim, no próximo quadro comunitário, nós vamos ter, tudo indica, uma redução do montante dos fundos europeus e por isso o que pergunto é se é possível estimar, ainda que a título indicativo, qual será a dimensão dessa redução para o caso português, face ao atual período de programação e por isso como é que Portugal também se deverá preparar a este nível. Para concluir, Sra. Presidente, se no contexto europeu nós estamos a assistir ou não a uma maior centralização na gestão dos fundos europeus ou se, pelo contrário, um maior papel à importância dos Estados-membros e das regiões. Muito obrigado, Sr. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Professor João Leão. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda, pelas suas questões. Queria aqui, por um lado, como refere, há aqui uma avaliação, pode-se concordar no sentido que é uma opinião mista sobre a evolução da prestação de contas por parte da União Europeia. Portanto, a taxa de erro, de facto, reduziu-se substancialmente face ao ano anterior, mas mantém-se ainda bastante elevada, 3,6%. Portanto, daí uma opinião adversa sobre a execução da despesa no orçamento tradicional e uma opinião com reservas na parte do mecanismo de recuperação e resiliência. Onde é que se identifica esta despesa? Esta despesa, como também referi na sua apresentação, nas suas questões, tem a ver sobretudo com a área da coesão. Não porque a coesão seja um problema em si, mas tem a ver com o tipo de despesa que é feito na coesão. Portanto, procedimentos complexos e exigentes de contratação pública, que exigem cumprimento de várias regras a nível nacional e europeu, quer regras de elegibilidade, regras de contratação pública, regras de auxílios de Estado,
e ao mesmo tempo que são procedimentos complexos porque exigem o pagamento com base em apresentação de despesa, tem que ser demonstrado que é elegível, tudo isto torna este tipo de despesa mais propenso a existir em erros. Portanto, no caso português, os erros que identificámos, as tais 4 constituições quantitativas, 3 delas, as mais importantes, as mais relevantes, foram erros em que o Tribunal achou que considerou que a despesa não era totalmente elegível, toda a despesa apresentada não era totalmente elegível. E, portanto, foi uma diferente interpretação que foi feita sobre a elegibilidade da despesa em causa. E, nesse sentido, o Tribunal tem chamado a atenção de que é importante reforçar os mecanismos de controle e de gestão que existem, melhorar também a capacitação destas entidades para conseguirem executar melhor os fundos europeus e também as próprias entidades de auditoria interna. Eu queria também chamar a atenção que, em relação às questões que colocou, uma nota positiva, mas que em Portugal, aqui em 2024, não foram detectados, de facto, casos suspeitas de fraude. Isso é um elemento positivo nestas contas sobre Portugal. Há aqui elementos que me pediu sobre a avaliação que fazemos do controle da prestação de contas no caso de Portugal. Eu queria destacar aqui 2 aspectos. Uma coisa é o que é o Tribunal de Contas Europeu, que não se pronuncia de forma explícita sobre essa dimensão, sobre essa parte, não faz uma avaliação genérica nessa dimensão, mas nós encontramos ao nível europeu falhas nos sistemas de gestão e de controle, embora a minha percepção em termos pessoais é que Portugal tem aqui tem que fazer um esforço de melhoria, mas é um país que tem credibilidade e reputação nessa área como um país sério que faz na execução dos fundos. Mas aqui é uma opinião a minha em termos pessoais e da avaliação que faço em termos pessoais dos sistemas de controle e de auditoria em Portugal. Aqui colocou aqui uma questão importante sobre a questão da dívida e os desafios que coloca a amortização da dívida. De facto, a dívida aumentou substancialmente, como referiu, projeta-se que em 2027 chega a 900 mil milhões de euros, o que é 10 vezes superior ao que existia em 2020. De alguma forma, isto era programado e esperado, tinha a ver com o programa de recuperação e resiliência, não podemos também exagerar aqui, era algo que estava previsto e programado, mas não deixa de ser uma dívida elevada face ao orçamento europeu. Não tanto face ao PIB europeu, mas face ao que é o orçamento europeu. Isto cria desafios, de facto, está aqui sobre o novo quadro financeiro plurianual, para o próximo novo orçamento. Se nada for feito, e se não houver encontrados novos recursos próprios, implicava uma queda de quase 15% do novo orçamento para despesas da União, 15% tinham que ser afetas à amortização da dívida, mas agora há uma decisão política do que é que fazer. Portanto, uma decisão que não cabe ao Tribunal de Contas Europeu dizer qual é que é a forma de encontrar aqui, cabe aos Estados-membros definir e chegarem a um acordo sobre isso, e há aqui 3 grandes desafios, 3 grandes formas que se podem encontrar. Uma forma foi a proposta que a Comissão encontrou. Foi, na prática, fez um pequeno aumento da despesa e encontrou espaço para pagar a dívida, sobretudo com os novos recursos próprios. E fez um pequeno aumento da despesa face às novas prioridades que encontrou. E para as novas prioridades, e como o Sr. Deputado disse muito bem, centralizou uma boa parte no novo Fundo para a Competitividade e que para criar espaço para o novo Fundo para a Competitividade sacrificou aqui a parte dos programas nacionais para dar espaço para esta prioridade na área da competitividade e da defesa através do Fundo para a Competitividade. Penso que respondi tudo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento-a, assim como ao Sr. Presidente da COFAP e aos restantes membros da mesa. Cumprimento também o Sr. Professor João Leão e agradeço a sua presença e a apresentação do relatório anual do Tribunal de Contas relativo a 2024, que nos permite compreender como o dinheiro de todos os europeus é aplicado e controlado. Permita-me destacar 2 pontos que nos parecem especialmente relevantes. Primeiro, a importância da rastreabilidade e da transparência dos fundos europeus,
O relatório refere que há progressos, mas continua a faltar visibilidade sobre o custo integral dos projetos e comparabilidade entre os Estados-membros. No contexto português, em que a execução do PRR é descentralizada e fragmentada, esta dimensão é crucial para garantir confiança pública e um verdadeiro escrutínio democrático. Em segundo lugar, o novo quadro financeiro plurianual 28-34. A proposta da Comissão prevê um orçamento de 2.000 milhões de euros, com 43% orientados para o ambiente e o clima e 14% para as políticas sociais, o que naturalmente o LIVRE saúda. Ainda assim, o Tribunal chama a atenção para os riscos de menor previsibilidade e maior centralização das decisões orçamentais e consideramos, por isso, essencial que esta maior flexibilidade venha acompanhada de mais legitimidade democrática, mais transparência e maior responsabilização política. E, neste sentido, gostava de lhe colocar algumas breves questões. Portugal apresenta uma taxa de execução particularmente baixa no PRR e nos fundos estruturais 21-27. Que boas práticas identificou o Tribunal noutros Estados-membros para melhorar a execução dos fundos sem comprometer o controlo e a qualidade? Depois, o Tribunal identifica o risco de cumprimento simbólico de reformas, isto é, de metas que são formalmente atingidas, mas cujo impacto prático é reduzido. Este é um ponto muito importante, porque o sucesso do PRR depende não apenas de executar verbas, mas de mudar efetivamente políticas públicas. E por isso gostaria de lhe perguntar se há exemplos concretos que o Tribunal tenha encontrado de reformas que foram dadas como concluídas, mas que tiveram impacto limitado ou simbólico. Depois, a proposta do novo quadro financeiro plurianual prevê 43% do orçamento alinhado com objetivos ambientais. Como pode o Tribunal contribuir para que os critérios da despesa verde sejam realmente aplicados, evitando o risco de greenwashing? O relatório indica também um nível de erro de 3,6%, mas mais que os erros formais, importa compreender se o dinheiro europeu gera valor efetivo. Assim pergunto, o Tribunal avalia apenas a conformidade administrativa dos fundos ou tem vindo também a desenvolver instrumentos para medir o seu impacto económico, social e ambiental? Seria desejável que a avaliação do Tribunal evoluísse para medir não apenas se o dinheiro foi gasto corretamente, mas se foi bem gasto, isso é, se produziu resultados concretos para os cidadãos europeus. E, por fim, como avalia a cooperação do Tribunal de Contas português com o Tribunal de Contas português, nomeadamente no acompanhamento aos marcos e metas do PRR? Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra o senhor professor João Leão. Faça favor, senhor professor. Muito obrigada, senhora deputada Patrícia Gonçalves, pelas suas questões. Começando aqui por responder à questão que colocou sobre a relação com o Tribunal de Contas português. Nós temos uma excelente relação com o Tribunal de Contas português, de troca de informação e de partilha de projetos. Aliás, nós vamos, a seguir a apresentação aqui no Parlamento português, vamos apresentar este mesmo relatório no Tribunal de Contas português e estamos em constante contacto com o Tribunal de Contas português e há aqui uma boa articulação. Queria aqui também referir que, em relação à questão que colocou sobre a dificuldade das baixas taxas de execução, quer do PRR, quer do quadro financeiro plurianual, que este não é uma dificuldade apenas de Portugal, detectamos nos diferentes países, e também tem a ver com o facto de haver dois programas a ocorrerem simultaneamente, ou seja, o novo quadro financeiro plurianual, o que está neste momento em vigor, a sua execução em parte é baixa porque temos que executar simultaneamente o Programa de Recuperação e Resiliência. Em parte, isto também resulta não só de dificuldades de oposição e de gestão, mas sobretudo também de opções por parte do Estado português de priorizar investimentos que estão mais maduros para o Programa de Recuperação e Resiliência, o que faz com que o orçamento do quadro financeiro plurianual seja afetado com uma execução mais baixa por essa opção natural. Portanto, há aqui um desafio de gestão de dois quadros simultaneamente, quer o Programa de Recuperação e Resiliência, quer o Orçamento Nacional, que faz com que também contribui para esta dificuldade de execução. Aqui, sobre a questão da baixa taxa de execução,
Uma das coisas que pode facilitar e acelerar a execução é o novo modelo do novo quadro financeiro plurianual, que vai ser sobretudo assente em marcos e metas. Isso tem essa vantagem de desburocratizar e simplificar e ser mais rápido, mas tem alguns riscos, como identificados no nosso relatório. Portanto, é este trade-off que é importante tentar reduzir os riscos, ao mesmo tempo aproveitar as vantagens. Queria também referir que a questão da despesa verde, como referiu aqui, há o objetivo que na parte quer da coesão, quer do Fundo para a Competitividade, quer nos pacotes nacionais, quer no Fundo para a Competitividade, que seja pelo menos 43% da despesa verde. Agora, aqui há essa grande questão, que eu não tenho aqui tempo para entrar, que é a questão do risco de algum, como chamou, greenwashing, que há sempre esse risco, mas que não tenho aqui tempo para referir. Há aqui uma outra questão que colocou também, acho muito importante, que é a questão, nós, quando identificamos um erro, e muito bem, verificamos do ponto de vista formal se cumpriu as regras, quer europeias, quer nacionais, ao nível da legibilidade da despesa, ao nível da contratação pública, etc. Portanto, é uma avaliação formal, mas ao mesmo tempo é tão importante que os tribunais de contas, quer português, quer o europeu, também façam uma avaliação se os dinheiros estão a ser bem usados e se estão a gerar benefícios para a sociedade face ao custo que implicam. E nós fazemos isso sobretudo ao nível dos nossos relatórios especiais, em que analisamos do ponto de vista plurianual as diferentes políticas europeias, e o objetivo desses relatórios especiais, que não são este relatório anual, é mesmo fazer exatamente o que disse, que é procurar avaliar se as políticas estão a gerar um valor e um ganho para os cidadãos europeus que compensam os custos que estão a colocar. Tá, muito obrigado pelas suas questões. Muito obrigada, Sr. Professor. Concluímos esta primeira ronda e para iniciar a segunda ronda e dirigir o resto da reunião, passo a palavra ao meu colega, Presidente da Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Pública. Faça o favor. Muito obrigado. Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, a Sra. Deputada Edith Estrela, cumprimento o Sr. Professor João Leão e a restante equipa e cumprimento as Sras. e Srs. Deputados. Vamos então dar lugar à nossa segunda ronda. Tenho duas inscrições, uma do Grupo Parlamentar do PSD e outra do Partido Chega. Comecemos então pelo Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Deputado tem 2 minutos. Sr. Presidente, agradeço, mas vou prescindir dos 2 minutos de intervenção, está bem? Muito obrigado. Muito bem. Então passemos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado João Ribeiro tem 2 minutos. Se o microfone está a funcionar? Está. A luz não acende, mas está. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Professor João Leão, obrigado pelos esclarecimentos que já nos prestou aqui em sede de comissão. A minha pergunta é muito simples, já que hoje foi falado da possibilidade ou do problema da execução do PRR estar com algum atraso, e a questão é: com que olhos é que o Tribunal de Contas vê a possibilidade de haver uma prorrogação do prazo de execução do PRR e as implicações que isso terá, nomeadamente na execução de outros programas comunitários, nomeadamente o Portugal 2030, e também que consequências é que pode ter se não houver essa prorrogação para projetos que eventualmente não sejam concluídos e fiquem a meios e tenha que haver a devolução dos fundos. Ou seja, qual a visão do Tribunal de Contas para estes problemas? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Professor João Leão para responder. O Sr. Professor tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua questão. De facto, é uma das questões críticas agora. Portanto, como referiu, estamos a pouco mais de um ano do final do final do programa e ainda faltam cerca de 40%, pagar-se 40% das subvenções do PRR, que é a parte mais crítica para os Estados-membros. Ainda falta pagar cerca de 40% das verbas para os Estados-membros e, portanto, vai ser um grande desafio. Tem de aproximar um pouco mais, faz favor. Sim. Portanto, vai ser, de facto, um grande desafio o próximo ano para todos os Estados-membros, em particular para os Estados-membros que os pacotes são mais relevantes, que são os países, sobretudo, do Sul e de alguns do Leste da Europa. Portanto, nestes países vai ser um grande desafio esta execução. O Tribunal de Contas Europeu não se pronunciou sobre a questão da prorrogação do prazo, que é uma questão muito pertinente que colocou, mas é importante também responder a uma questão que referiu, que
Se nos projetos que estão em curso, se não forem concluídos, uma diferença que existe entre o Programa de Recuperação Europeu e o Orçamento Tradicional é que não tem que haver devoluções das verbas já pagas. Ou seja, no caso dos PRRs, nós não temos que devolver nenhuma verba já paga pela União Europeia aos Estados-membros. Isso, nesse sentido, tem uma vantagem no contexto do eventual atraso por parte dos Estados-membros nesta referência. Em relação ao eventual adiamento, isto é uma questão eminentemente política, não nos cabe a nós decidir, há opiniões muito diversas nos diferentes Estados-membros sobre essa eventualidade. Neste momento não está colocada essa questão por parte da Comissão. Sabemos que no Parlamento também já tem havido no Parlamento Europeu já tem havido essa discussão, mas o Tribunal de Contas não se pronuncia sobre esse ponto. Muito obrigado, Sr. Professor, pelo esclarecimento prestado. Damos então por encerrada esta audição. Queremos agradecer desde já à Sra. Deputada e Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, a Sra. Deputada Edith Estrela, pela forma exímia como presidiu esta audição, ao Sr. Professor João Leão e à restante equipa pelos esclarecimentos prestados e aos senhores e senhores deputados pelas questões colocadas. Desde já, então, quero agradecer a vossa disponibilidade e a vossa presença e damos por encerrada esta audição. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.